Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Damos a cada uno de ustedes la cordial bienvenida. Estamos ya en las vísperas del Santo Sábado y es una gran bendición que hoy usted nos acompañe. Allá a la distancia, un saludo muy especial. Transmitimos en vivo desde Alhambra para todo el mundo. Y no está por más decirles que cada uno de nosotros, usted que hoy nos sintoniza, es parte del pueblo de Dios. Dios anda buscando un pueblo, anda buscando los suyos, y sé que los suyos están por todos lugares, en las diferentes iglesias, en las diferentes instituciones, y es una bendición que Dios en este momento, y tú que nos estás viendo, te haya escogido a ti para que su palabra llegue a sus corazones. Así que es una gran bendición y queremos comenzar ya el servicio de despedida del Santo Sábado. Aquí tengo un gigante. Nosotros lo conocemos como David. Es el hermano David. El hermano David, él nos va a elevar al trono de la gracia. Él nos va a cantar. ¿Qué himno nos vas a cantar? Tierra de la Palestina. Tierra de Palestina, dice. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Si estamos listos, entonces David nos va a cantar Tierra de Palestina. Bendita tierra de Palestina. Amén. Preciosa sangre del universo. Tierra bendita y divina es de la Palestina donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, mañana por la lumbre que cerramos su luz. Eres la historia inolvidable porque tu sueño se derramó. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La historia del pasado, entonces sobrado vivió el Salvador. Eres de las naciones, mañana, eres su palabra amor. La historia inolvidable, porque tu sueño se derramó. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre
de Dios, la sangre preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Gracias, David. Qué bendición, ¿verdad? Cuando dicen amén. Qué lindo, ¿no? También es una bendición que hoy podamos compartir. Tenemos un invitado muy especial en esta tarde. Aquí en Alhambra hay una regla que no sé si ustedes ya la conocen. La regla es de que todo aquel que viene aquí a Alhambra viene a trabajar. Esa es la regla que nosotros hemos instituido. Y yo le digo al pastor que por eso es que no hay muchos aquí en Alhambra, porque no les gusta trabajar. Así que es una gran bendición. Hoy tenemos con nosotros al pastor Yoray Cruz. Él es un pastor, él vive en Sacramento. Y él vino a visitar algunas familias aquí en el sur de California. Él está al norte. Y bueno, en la mañana yo lo oí predicar. Yo lo vi que estaba predicando y muy interesante. Y nos comunicaron que me iba a visitar hoy en la tarde. Yo le digo, gloria a Dios por eso. Y lo saludé y le pregunto a ella, ¿qué tú has venido? Yo le digo, ¿sabes una cosa? Aquí todo el que viene a trabajar. Así que está listo para trabajar. Me dice, pues amén, yo trabajo. Así que es una gran bendición que el pastor Cruz esté con nosotros, Yoray Cruz. Él es brasileño, está con su esposa Ruth. Allá está su esposa Ruth, es una bendición. Levanten la mano para saludar a Ruth. Es una bendición contar aquí con el pastor Yoray Cruz y él nos va a tener el consejo de la palabra de Dios en este momento. ¿Qué les parece si nos ponemos de rodillas para orar y pedir la bendición de Dios para el estudio de su palabra? Oremos. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y alabado sea tu nombre en esta hora. Cuánta alegría, cuánto gozo hay en nuestros corazones al saber, oh Dios, que tenemos un tiempo maravilloso. Un tiempo en el cual tú has preparado para el descanso de cada uno de los tuyos. Y no solo un descanso, sino también venir a reunirte con nosotros. Que tus ángeles estén con nosotros es la obra más maravillosa y lo haces en este sábado. Gracias, Señor, por ese despliegue de gracia y misericordia que has tenido. También, oh Dios, gracias por los obreros. Aquellos que están bien aparejados, bien siempre listos a tu llamado. Gracias por el pastor Cruz, por esa bendición de tenerle con nosotros hoy. Y la bendición más grande es que podamos nosotros escuchar tu consejo. Háblanos, Señor, a través del pastor Cruz. Díctanos, Señor, tus instrucciones, que tu pueblo está dispuesto a escucharte. Gracias por ese despliegue de bondades, oh Dios, que hoy nos haces tener. Nos encomendamos a ti y lo agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos listos entonces para escuchar la palabra de Dios y los dejo con el pastor Cruz. Feliz sábado, buenas tardes, hermanos. Estoy muy contento, agradezco a Dios por la oportunidad que tengo de estar con los hermanos en esta tarde para compartilhar con los hermanos la palabra de Dios. Vamos a estar todo el tiempo orando en nuestros corazones para que el Espíritu Santo de Dios pueda impresionar nuestra mente para hacer siempre la voluntad del Señor. Quiero agradecer también al hermano por me dar la oportunidad de compartilhar con ustedes la palabra de Dios. Amén. Hermanos, ya por muchos años tengo seguido el plan de leer la Biblia en un año. Aquele programa que empezamos leyendo vários capítulos cada dia. Quando chegamos ao fim do ano, temos a leitura completa da Bíblia.
Y si bien que hago por varios años, cada vez que leemos el mismo pasaje de la Biblia, tenemos lecciones espirituales diferentes de aquellas que leímos anteriormente. Siempre que leímos la palabra de Dios, siempre tenemos verdades que Dios nos revela a través de su palabra. Este año, leyendo el libro de Reyes, en el primer capítulo de Reyes, cuando leí el capítulo 13, me quedé muy impresionado con las verdades, con las lecciones espirituales que Dios tiene para su pueblo en este capítulo. Y me gustaría de compartilhar con los hermanos estas lecciones espirituales que Dios me impresionó. Y como Dios me impresionó a través de su Espíritu, yo estoy cierto que ha de impresionar también los hermanos, para que puedan comprender las verdades que Dios tiene para sus hijos, especialmente para nosotros que vivimos en los últimos días de la historia de la humanidad. Entonces, me gustaría de invitar a los hermanos para que abran sus Biblias. Nosotros vamos a leer el primer libro de Reyes en el capítulo 13. Vamos a hacer un estudio nesta tarde de todo este capítulo. Y vamos a estar orando para que Dios pueda nos enseñar. ¿Ya lo encontraron? Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a leer primeramente el versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto ao altar para quemar incenso. Bien, aquí está hablando de un hombre de Dios, un varón de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos identificar un varón de Dios? Cuando la Biblia habla de una persona, llama por un varón de Dios, es una calificación que está dando a esta persona. Esa persona con certeza recibió un mensaje de Dios y está viviendo también este mensaje de Dios. Sería muy bueno que cada uno de nosotros pudiéramos también ser llamados un varón de Dios. O una mujer de Dios. Porque yo entiendo que la Biblia, cuando califica una persona como un varón de Dios o una mujer de Dios, significa que esta persona está determinada a seguir los caminos de Dios, los planes de Dios para su vida. Nosotros no tenemos el nombre de este varón de Dios en la Biblia, pero tenemos una experiencia muy interesante que este varón de Dios hizo con Dios. Es llamado el varón de Dios. Y un otro detalle muy interesante en este capítulo habla que por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y significa que este varón de Dios recibió un mensaje de Dios, una misión de Dios. Dios llegó para él y decía: usted vaya ahora a Betel. Él era de Judá. Sabemos que nesta ocasión el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del norte en Samaria y el reino del sur en Jerusalén. Y nosotros sabemos que infelizmente el reino del norte, compuesto por las 10 tribus, estaba se apartando más y más de Dios. Y Dios usó a este hombre para ir a Betel para dar un mensaje. El mensaje a Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam fue el rey del reino del norte. Y este hombre estaba haciendo algo que no estaba en armonía con la voluntad de Dios. Aquí estaba diciendo que él estaba haciendo ¿qué? ¿O qué estaba haciendo este hombre? Quemando incienso. Él no podría hacerlo. Él no era un sacerdote. Él era apenas un rey. El quemar incenso en el santuario era una atribución apenas a los sacerdotes. Por lo tanto, él estaba tomando una atribución que no era debida a él. Y por eso él necesitaba de una reprensión. Y Dios envió una reprensión a través de esta persona que nosotros no sabemos el nombre, pero es llamada en la Biblia del varón
de Dios. Versículo 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, y aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Mira o que estava ocorrendo aqui. O reino de norte estava involucrado em uma grande idolatria, apostasia. Em vários lugares, nos lugares altos, significava que ali eles faziam seus altares para oferecer incienso a los deuses paganos. Por isso que Deus enviou mensagem de repreensão. E este homem de Deus chegou a Jeroboão exatamente quando estava oferecendo sacrifícios a los deuses estranhos, e ele deu esse mensagem da palavra de Deus, dizendo: altar, altar, assim ha dito Jeová, e aqui que de la casa de Davi nascerá um filho chamado Josias. Interessante, aqui foi uma profecia, porque Josias não havia nascido todavia, uma profecia que foi dada muitos anos antes do nascimento de Josias. E Deus havia profetizado que este homem Josias iba a ser o quê? Segundo a palavra de Deus: sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, e sobre ti quemarão huesos de homens. Por lo tanto, estava sendo profetizado aqui um castigo da parte de Deus por la idolatria em que o povo de Deus estava involucrado. Versículo 3. E aquele mesmo dia dio uma señal dizendo: esta é a señal de que Jehová ha hablado, e aqui que o altar se quebrará, e a ceniza que sobre ele está se derramará. Ele deu a mensagem de Deus, ele profetizou em nome de Deus e deu uma señal que a palavra que ele deu iba a cumprir-se. E a señal é que o altar iba a quebrar-se e a ceniza que estava sobre ele iba a derramar-se. E versículo 4 habla: quando o rei Jeroboão oyó a palavra de varão de Deus, que havia clamado contra o altar de Betel, estendeu sua mão desde o altar, dijo: prende-lo. Mas a mão de que havia estendido contra ele se lhe secou e não la pudo enderechar. Interessante que essa é a reação sempre de las pessoas que estão apartadas de Deus. Quando recebe uma mensagem de advertência, uma mensagem de reprovação, em vez de humilhar-se diante de Deus, aqui há uma oposição, uma condição de revolta contra o que Deus havia dito. Ele estendeu a mão e falou: prende-lo. Mandou prender este varão de Deus. Prende-lo. Agora mesmo, prende-lo. E a palavra de Deus fala que ele, quando estendeu sua mão, o que ocorreu? Aqui habla que sua mão se lhe secou e não pudo mais enderechar. E o versículo 5 habla: e o altar se rompió e se derramou a ceniza do altar conforme a señal que o varão de Deus havia dado por palavra de Jeová. Penso que os irmãos estão imaginando aqui o que está ocorrendo, não? Imagina então que o rei está oferecendo sacrifício a los deuses estranhos. Este varão de Deus liga com o mensagem de Deus. O rei estende a mão dizendo: prende-lo. Na mesma hora sua mão se secou aí, não podia enderechar, e na mesma hora o altar se fendió e se cumpriu a señal de Deus. Em el passado, às vezes, os juízos de Deus se cumpriam exatamente quando Deus pronunciava, não? Versículo 6 habla assim: então respondiendo el rei, digo al varão de Deus: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios e ores por mim, para que mi mano me sea restaurada. E el varão de Deus orou a Jehová, e la mão del rei se restaurou,
y se quedó como era antes. Interessante, quando o rei tuvo sua mano seca, não pudo enderechar, ele viu que o juízo de Deus se caiu sobre ele. Nesse mesmo momento, ele pediu que esse varão de Deus, ore por mim, por favor, ore, para que minha mano pueda enderechar-se outra vez. Ore a seu Deus a mim. E vemos aqui que este homem de Deus era uma pessoa de um coração muito bondadoso. Ele não estava aí revoltado porque o rei mandou prendê-lo. Aqui nós outros leímos que o varão de Deus orou a Jeová e a mão do rei se lhe restaurou e quedou como era antes. Talvez se fora eu ou uma pessoa hoje e dizia, não, eu não vou orar por você. Você é uma pessoa rebelde. Você está entregue à idolatria. E sua mão está secada porque Deus está enviando um castigo a você. Talvez seria esta a nossa reação de nós outros hoje. Pero aqui lemos que este homem, varão de Deus, ele orou a Deus. E Jeová escutou sua oração e restaurou, e a mão do rei se quedou como era antes. El versículo 7. E o rei disse ao varão de Deus, vem comigo a casa e comerás, e eu te darei um presente. O rei estava agradecido, porque ele orou e restaurou sua mão. Agora queria de alguma maneira recompensar. E digo, vem comigo, venga a minha casa, venga comer comigo, e vou te dar também um presente. Bem, nesta hora, qual foi a resposta do homem de Deus? Versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, não comas pan, nem bebas água, nem egresses por el camino que fueres. Bem, Deus havia dado um mensagem. Deus havia dado uma ordem para esse varão de Deus. Deus havia dito a ele, você vai a Betel, você vai dar uma mensagem, você vai anunciar minha palavra, e assim que você anunciar minha palavra, você vai regressar. Você não vai comer pão, você não vai beber água, se alguém o invitar, você não vai, e você deve regressar. Não coma pão, nem beba água em este lugar, nem regresse por el caminho que fueres. Esta foi a ordem de Deus a este varão de Deus. E por isso que quando o rei o invitou para dizer, venga a minha casa, venga a comer, vou lhe dar um presente, em obediência à ordem de Deus, ele disse, não puedo. Tenho que obedecer a Deus. Não posso regressar, não posso comer pão, nem beber água em este lugar. Vocês se dão conta de que esse varão de Deus está obedecendo a Deus. Está seguindo a orientação de Deus. Versículo 10. Regressou, pues, por outro caminho, e não volvió por el camino por donde havia venido a Betel. Bem. Você se dá conta de que este varão de Deus está obedecendo todas as ordens de Deus. Aqui temos uma lição. Sempre que Deus nos ordena fazer alguma coisa, Deus sempre revela sua vontade a nós outros. Revela por sua palavra, revela por seu Espírito, revela por outras pessoas de Deus, que liga a nós outros, dizendo, esta é a vontade de Deus para a sua vida. Sempre que nós outros seguimos o plano de Deus e obedecemos a Deus, vamos estar bem. Vamos ter prosperidade. Vamos ter saúde. Vamos ter uma vida mais tranquila. Vamos cosechar os frutos, os resultados de uma vida de obediência.
pero es necesario que sigamos las órdenes, las orientaciones de Dios que nos da en su palabra. Pero hasta aquí, todo bien con ese varón de Dios. Pero algo ocurrió ahí. Vamos a ver lo que ocurrió ahora. El versículo 11. Morava entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que él había hablado al rey. Ahora entra en escena un otro profeta. Y aquí habla de un viejo profeta que vivía en esta misma ciudad. Y cuando los hijos llegaron en casa, le contaron diciendo, llegó en Betel un varón de Dios y habló esto, aconteció esto, y contó todo lo que había ocurrido a él. Y él dijo a sus hijos, enséñame el asno. No, versículo 12. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos, enséñame el asno. Y ellos le enseñaron el asno y él lo montó. Y yendo atrás del varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Él le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Mira o que vai ocorrer agora. Esse viejo profeta toma su asno e sigue por el camino e encontra este varón de Dios. Estava aí sentado. E perguntou, ¿usted es el varón de Dios, el hombre que foi enviado por Dios para dar mensaje? Sim, eu sou. E agora no versículo 15. Entonces le dijo, ven comigo a casa e come pão. Interessante. Quem isso também? Quem o invitou para ir à casa antes? O rei o invitou. E ele não foi. Por que não foi? Porque dijo que recebeu um mensagem de Deus dizendo que não comera pão, nem beberá água. Agora, esse viejo profeta lo invita a la misma, ven comigo a casa e come pão. Mas ele respondeu, não poderei volver contigo, nem irei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo em este lugar, porque por palavra de Deus me ha sido dicho, não comas pão, nem bebas águas ali, nem regresses por el camino por donde fueras. Bien, ele aqui está manteniendo fidelidade a lo que Deus lhe havia ordenado. Ele foi bem claro e disse, não vou a sua casa, porque Deus falou que não posso beber água, não posso comer pão nesse lugar. Essa foi a ordem expressa de Deus, e por isso que não posso volver a sua casa. E agora mira o que ocorreu. Versículo 18. E o outro lhe disse, mintiendo-lhe, eu também sou profeta como tu. E um ángel me ha hablado por palavra de Jeová, dizendo, trai-le contigo a tu casa para que coma pão e beba água. Aqui habla que ele mentiu. E dizendo, um ángel de Deus me apareceu e dijo, para que você volver a minha casa, para que comera pão e bebera água. Vocês se dão conta agora que ele está agora em um dilema? Está um dilema. Ele havia recebido uma mensagem de Deus, dizendo, não coma pão, não beba água em esse lugar, não volva por el mesmo caminho. Agora vem outra pessoa dizendo, eu também sou profeta de Deus, e um anjo de Deus me apareceu, dizendo que você deve volver a minha casa. E agora ele se quedou, sua mente se quedou confusa, se quedou em dúvida. Agora, déjame fazer uma pergunta a los hermanos que estão nos escuchando. Qual deveria ser a reação deste homem de Deus? Se ele tuvo dúvidas,
O que devia ser nesse momento? O que devia ser nesse momento? Ele deveria dizer, não, espera um momento, eu vou consultar a Deus outra vez. Eu necessito sacar essa dúvida. Eu não vou envolver enquanto não tenho algo certo de Deus. Ele devia retirar-se, orar a Deus. Você pensa, se ele retirar e buscar a Deus, Deus ia responder a ele ou não ia responder? Deus ia dar uma orientação para ele ou não ia dar uma orientação? Eu creio que Deus lo ia. Sempre que buscamos o conselho de Deus, Deus está disposto a nos dar a orientação que necessitamos. Pero o que nós outros lemos no versículo 19, dizendo, então volviu com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Ele aqui desobedeceu a Deus. Hasta este momento, ele foi obediente em todo. Ele seguiu exatamente as orientações de Deus. Pero quando chegou este momento, ele falhou. E por que falhou este homem de Deus? Porque não consultou a Deus quando deveria consultar. Escutou uma outra voz, diferente da voz que havia escutado de Deus. Irmãos, isso ocorre com nós outros também. Deus, através de seu Espírito, se dirige a cada um de nós outros, a mim, a você, e Deus nos dá orientações muito claras em sua palavra, dizendo, meu filho, minha hija, este é o caminho, assim deve hacerlo. Você trabalha 6 dias, pero o 7º dia deve descansar, não deve trabalhar. Essa é a alimentação que eu quero que você tenha, para que tenha uma mente sana. Essa é a maneira que quero que você se vista. Essa é a maneira como você tem que comportar-se. Deus nos orienta com sua palavra. E a palavra de Deus é como uma espada. É uma que penetra a nosso coração. E Deus nos orienta o que devemos fazer. Pero muitas vezes, nós outros deixamos de ouvir a voz de Deus. E escutamos vozes diferentes da voz de Deus. Aqui no livro de San Juan, vamos ler San Juan capítulo 10, San Juan capítulo 10, versículos 5 e 6, habla assim, mas al estranho, versículo 4 e 5, e quando ha sacado fora todas as próprias, vá delante deles, e as ovelhas lhe seguem, porque conhecem sua voz. Mas al estranho não seguirão, sino irão de ele, porque não conhecem a voz de los estranhos. Las ovejas conhecem a voz del pastor. Quem é o pastor? Jesucristo. Quem são as ovelhas? Nós outros devemos seguir a voz do pastor. Ele nos orienta o caminho que devemos seguir. Não vamos ouvir a voz de los estranhos. Não vamos seguir a voz de los estranhos. O que aconteceu com este homem de Deus? Ele havia escutado a voz de Deus. E depois escutou uma outra voz. E deixou de escutar a voz de Deus para seguir a outra voz. Interessante. Para que ele pudiera aceitar a outra voz, a outra orientação, tuvo que ocorrer algo estranho aqui. Para que ele acreditara em la voz del viejo profeta, ele tuvo que descrer de la voz de Deus. Concorda comigo? Ele tuvo que descrer lo que Deus havia dicho a ele para crer em outra voz. Sempre que nós outros obedecemos a outra voz que não é a voz de Deus, primeiramente deixamos de crer na voz de Deus. Isso aconteceu com Eva em Edém. Deus havia dito para Eva: você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos,
pero de esta que está en el centro del huerto no puede comer, porque no día que usted comer va a morir. Dios había dicho a ella. Después llegó Satanás a través de la serpiente con una otra mensaje, diciendo: usted puede comer, no ha de morir. Y él escuchó la voz de la serpiente, pero para oír la voz del diablo, ela tuvo que descrever a voz de Deus. E vamos dizer que Eva, ela era sincera, ela criou sinceramente em la palavra de la serpiente. Da mesma maneira, nós outros podemos dizer que este varão de Deus, ele era sincero, ele criou na palavra del outro profeta, del profeta viejo, que digo: eu também sou profeta, e um anjo de Deus me apareceu e me disse isto, para que você vá a minha casa, para que você coma pão, para que você beba água. Ele foi enganado. Ele, vamos dizer, foi sinceramente enganado, pero tuvo que sofrer as consequências. Há um texto de Helena White que está em el livro Patriarcas e Profetas. Em la página 35, gostaria de compartilhar com os irmãos, é muito importante esse texto, Patriarcas e Profetas, página 35, habla assim: Eva criou realmente as palavras de Satanás, pero esta creencia não la salvou de la pena del pecado. Não creyó em las palavras de Deus, e esto la conduzo a su caída. Mira o que aqui habla. Eva criou realmente as palavras de Satanás, pero por el hecho de que ela criou realmente as palavras de Satanás, aqui habla, essa crença não la salvou de la pena del pecado. Não criou em las palavras de Deus, e isso la conduz a su caída. Agora preste atenção nessa declaração do Espírito de Profecia, muito importante essa declaração. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Prestar atención aquí lo que dijo la hermana White. Habla que en el juicio las personas no serán condenadas porque conscienciosamente creer en la mentira, pero porque dejaron de creer en la verdad. Hay mucha gente hoy que no acredita en el sábado. ¿Sí? Hay mucha gente hoy que conscienciosamente elas están engañadas y elas creen en la mentira. Están, vamos decir, sinceramente engañadas. Pero si essas pessoas escutam a verdade e não obedecem a verdade, aquela que em el juízo, elas não vão ser condenadas porque conscienzudamente creem na mentira, pero porque deixaram de creer em la verdade. Entenderam a importância disso aqui? Uma grande verdade que nós outros aprendemos aqui. Se você não estudar a palavra de Deus por você mesmo, para que você tenha conhecimento aprofundado da palavra de Deus, mesmo que você escute a palavra de Deus, a verdade que é predicada aqui do púlpito, de los pastores, de los hermanos, e um dia alguém liga para você e lhe ensina uma mentira, e você passa a crer na mentira, e você sinceramente crê na mentira. Eu tenho pessoas que cresceram, por exemplo, na igreja, que cresceram guardando o sábado, e de repente deixaram de crer no sábado, e agora são pessoas que estão em uma igreja que observa o primeiro dia da semana. E vamos falar com essas pessoas, as pessoas falam com tanta convicção, como se elas estuvieran. Não, eu estou convencida, o que eu lo creio é a verdade, porque o domingo é a verdade.
dá a entender que essas pessoas estão sinceramente creyendo em uma mentira. E o texto que nós outros leímos, que em el juízo, os homens não serão condenados porque creyeron concienzudamente uma mentira, sino porque deixaram de crer em la verdade. Porque descuidaram a oportunidade de aprender a verdade. E continuando o texto, fala assim: não obstante o sofisma com que Satanás trata de estabelecer o contrário, sempre é desastroso desobedecer a Deus. Devemos aplicar nossos corações a buscar a verdade. Todas as lecções que Deus manda registrar em sua palavra são para nossa advertência e instrução. Foram escritas para salvar-nos do engano. E descuidá-las nos trairá a ruína. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga a palavra de Deus procede de Satanás. Aquilo que não procede de Deus procede de Satanás. Isto causou a ruína deste varão de Deus, porque ele volvió, versículo 19, então se volvió com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Vamos ver qual foi a consequência, não? De haver se apartado de Deus. Mira aqui, parece que em todos os pontos, ele foi sincero, ele foi obediente a los mandamentos de Deus, a la palavra de Deus, mas chegou um ponto em que ele se desviou, deixou de escuchar a palavra de Deus para escuchar outra voz. E apenas um erro foi suficiente para trazer o juízo de Deus sobre ele. A partir do versículo 20, habla assim: e aconteceu que, estando eles em la mesa, vindo palavra de Jeová ao profeta que lhe havia hecho volver. Há coisa que nós outros não entendemos, não? Este homem, profeta, falou uma mentira, enganou este varão de Deus, isso com que ele volviera, ele falou uma mentira, que aquele versículo 18 habla, e o outro lhe dijo, mentindo-lhe, dizendo que volviera. E agora, ele mesmo homem que havia dito uma mentira, agora digo uma palavra que vem de Deus. Diz assim dito Jeová: porquanto has sido rebelde ao mandato de Jeová, e não guardaste o mandamento que Jeová tu Deus te havia prescrito, sino que volviste e comiste pão e bebiste água em lugar onde Jeová te havia dito que não comieses pão e bebesse água, não entrará tu corpo em sepulcro de tu padre. Versículo 23. Quando havia comido pão e bebido el que lhe havia hecho volver, lhe ensinou el asno. Versículo 24. E indo-se, lhe topou um leão em el camino, e lhe matou. E seu corpo estava echado em el camino, e el asno junto a ele, e el leão também junto ao corpo. Mira o que ocorreu com este varão de Deus, chamado em el primeiro versículo deste capítulo como sendo el varão de Deus. El varão de Deus, el homem que estava seguindo as orientações de Deus. Pero mesmo que ele foi chamado el varão de Deus, deixou de escuchar a voz de Deus, escuchou uma outra voz. E se a voz não é de Deus, não procede de Deus, leímos em Espírito de Profecia, procede de quem? De Satanás. Ele escutou a voz de Satanás. E agora tuvo que sofrer as consequências. E a consequência é que quando ele regressou, aquela que um leão lo encontrou em el caminho e lo matou. E seu corpo estava echado em el camino, e el asno junto a ele, e el leão também junto al cuerpo. Hermanos, podemos também ter uma vida inteira seguindo os caminhos de Deus. 10, 20, 30, 40, 50 anos, haciendo a vontade de Deus, guardando os mandamentos de Deus,
seguindo las orientaciones de Dios, siendo fiel a los mandatos de Dios, a los planes de Dios para nuestra vida. Pero debemos estar siempre atentos, sempre despiertos. Por isso que Jesus fala que nós devemos sempre vigilar e orar para não cair em tentação, porque muitas outras vozes podem vir a nós outros para confundir nossa mente, nosso coração, para desviar-nos da palavra de Deus. E apenas um erro em nossa vida, um passo que nós outros desviamos do caminho de Deus, pode levar-nos à ruína, à destruição, como ocorreu com este varão, com este homem de Deus. Ele foi morto aqui por um leão, porque não seguiu os planes de Deus. Versículo 25, o seguinte, habla, e aqui uns que passavam e vieram o corpo que estava echado em el camino, e o leão que estava junto ao corpo. Vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Aquí el llamado ahora, interesante. El varón de Dios, el primer versículo, el llamado del varón de Dios. Ahora en el versículo 26, el llamado del profeta rebelde. Profeta rebelde. Nosotros podemos ser el varón de Dios, la mujer de Dios, mientras estamos en los caminos de Dios. Dejamos de seguir los caminos de Dios, podemos ser llamados ahora un profeta rebelde, ¿no? Seguindo os versículos seguintes, habla assim, e ele foi, versículo 27, e falou a seus filhos, ele dijo, ensina-me um asno, e eles se lhe ensinaram, e ele foi, hallou o corpo entendido em el camino, e el asno e el leão que estava junto ao corpo, el leão não havia comido el corpo, ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno y se le llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le echaron y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que lo hubiera enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a sus huesos, porque sin duda vendrá lo que digo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los altares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y este fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por causa fue cortado y raída de sobre la faz de la tierra. Infelizmente, Jeroboam não aprendeu a lição, não parou com a idolatria. A idolatria estava enraizada e continuaram também sacrificando a los deuses estranhos, praticando a idolatria. E se os irmãos continuam lendo a Bíblia, os irmãos vão mirar que quando vino Josias mais tarde, se cumpriu exatamente a predição do varão de Deus quando falou que uno de Judá, Josías, llamado por su nombre, iría a sacrificar los cuerpos de los falsos profetas en el altar. Y eso ocurrió, se cumplió exactamente la palabra de Dios. Hermanos, antes de concluir,
Outra lição que podemos também aprender de isto, aqui em el livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, queria ler aos irmãos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, aqui habla del Nico, el anticristo, e nós outros sabemos do que se trata, não? Del poder que há de levantar-se sobre a terra. Aqui habla del papado, e habla que o que vai ocorrer porque em los dias de Pablo já estava esperando a venida de Jesus, e Deus enviou mensagem a Pablo dizendo: isso não vai ocorrer até que venga o hijo del pecado, o hijo de la perdición. E a partir do versículo, capítulo 2, a partir do versículo 9, habla assim, a partir do versículo 8: e então se manifestará aquele iniquo, a quem el Senhor matará com o espírito de sua boca e destruirá com o resplendor de sua venida. Inico cuyo adivinamiento es por obra de Satanás, com gran poder e señales e prodígios mentirosos. Aqui habla que este inico, su adivinamiento es por obra de Satanás, e vai venir com gran poder e haciendo muitos prodígios e milagros, e com todo engaño de la iniquidad para los que se pierden, por quanto não receberam o amor de la verdad para ser salvos. Los que não receberem o amor de la verdad hoje, los que não se aprofundizarem na verdade hoje, quando vinierem este inico, o que vai ocorrer? Aqui habla assim: porque este Deus les envia um poder engañoso para que creia la mentira. Este poder engañoso vai predicar la mentira. La mentira é que Deus cambiou o dia de repouso. Nós outros sabemos o que está para vir sobre este mundo, não? As leis que vão ser estabelecidas muito pronto. E se nós outros não estamos enraizados na verdade, se nós outros não temos o amor de la verdade, quando surgir aqui habla este poder engañoso con la mentira, los que no receber el amor de la verdad vão ser engañados também. Vão ser engañados. Aqui a fim de que seja condenado todos os que não creyeron na verdade, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, nós temos todo o conjunto de verdade para nosso tempo, não? Deus nos ha revelado em sua palavra. Nós temos a verdade. E agora temos uma responsabilidade ante a verdade que Deus nos ha revelado. Temos que viver essas verdades, nos aprofundizar em el conhecimento dessas verdades, predicar essas verdades, ter amor por essas verdades. Essas verdades têm que estar interiorizadas em nossas vidas, em tal maneira que quando aparecer esse poder engañoso de la mentira, nós outros não vamos crer em la verdade. Porque não vamos crer em la mentira, porque estamos firmados em la verdade. Este varão de Deus, apenas um descuido, ele deixou de escuchar a palavra de Deus. Ele escutou uma outra voz. E porque ele escutou uma outra voz, vimos qual foi o resultado. Qual foi as consequências sobre ele. E as mesmas consequências vendrão sobre nós outros, se nós outros hoje não estamos firmados na verdade. Mas se nós outros estamos firmados na verdade, Satanás não vai ter poder para desviar-nos. Por lo contrário, Deus vai usar-nos como instrumentos para livrar outras pessoas do erro. Vamos ser usados por Deus. Por isso que devemos nos preparar para receber a lluvia tardia,
para estar llenos del Espíritu de Dios. Si estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a ser instrumentos de Dios para predicar el último mensaje de misericordia al mundo. Y así todas las almas sinceras que todavía están en las iglesias caídas, que no tomaron su posición al lado de verdad, ellas van a tomar su posición. Y así Dios ha de completar el número de los salvos. Y vamos a estar preparados para recibir el Señor Jesús cuando aparecer en las nubes de los cielos. Que Dios nos bendiga, hermanos, que cada uno que está aquí en esta tarde pueda tener ese amor a la verdad, apego a la verdad, para que no sea engañado por la mentira, que sea instrumento en la mano de Dios para la predicación de la verdad. Amén.